Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de fé e edificação. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Quero compartilhar com vocês hoje um texto que está na carta de Tiago, no capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, pecado é toda e qualquer transgressão da palavra de Deus, ou seja, a desobediência à palavra do Senhor. Quando Deus criou Adão e criou Eva, eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. O que significa isso? As qualidades e virtudes que Deus tem, compartilhou com o homem. Pureza, fidelidade, retidão, integridade, bondade, amor. Mas o pecado veio e destruiu esta imagem de Deus no homem, por causa da desobediência aos princípios divinos, aos preceitos que Deus havia dado a Adão e também a Eva. Então, uma vez que desobedeceram a ordem de Deus, o pecado entrou no mundo e destruiu a criação de Deus. E assim, a consequência do pecado é a morte espiritual, ou seja, o total distanciamento de Deus. O homem está longe de Deus. Como diz o profeta Isaías, as tuas iniquidades fazem separação entre mim e ti. Os pecados fazem separação entre nós e Deus. Então estamos totalmente destituídos, separados da presença de Deus por causa do pecado. Tiago está falando conosco a respeito do pecado. E ele começa dizendo que feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Provação significa aqui que nós somos provados para ver a nossa fé em Deus, provados para ver a nossa fidelidade à palavra de Deus, a nossa obediência à palavra de Deus. E ele diz, feliz o homem que suporta com perseverança, ou seja, que persevera na provação. As lutas, as provações, as tentações estão ao nosso redor o tempo todo, tentando nos afastar da presença de Deus, para que possamos viver no pecado e para o pecado, desobedecendo a palavra de Deus. Então, ele diz que depois de perseverar na provação e ser aprovado por Deus, receberemos a coroa da vida eterna, o qual Cristo prometeu a todos que o amam, crê e deposita a sua fé nele. Isso está no verso 12. No verso 13, Tiago diz que Deus não tenta ninguém e ele não pode ser tentado pelo mal. Então, se Deus não tenta ninguém, quem é que tenta o homem? Eu gosto de dizer isto, que nós temos 3 inimigos contra nós. O primeiro inimigo é o Satanás, que nos tenta
tentando nos afastar cada vez mais e mais da presença de Deus. O nosso segundo inimigo é o mundo. O mundo oferece tudo do bom e do melhor para nos afastar da presença de Deus. Os prazeres do mundo. Então, dois inimigos. E o terceiro inimigo, a nossa própria carne, o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. Nós não buscamos a Deus, nós vivemos buscando o pecado. Então nós temos que lutar contra estes três inimigos que nos assediam tenazmente para desobedecermos a palavra de Deus. A partir do verso 14, Tiago está mostrando para nós o caminho do pecado. Como que nós caímos no pecado? Ele diz aqui, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiçar é desejar aquilo que não é nosso. Se você olhar para a conversa de Satanás através da serpente com Eva, Satanás leva Eva a cobiçar, a ser igual a Deus. Ele diz lá, olha, certamente que vocês não vão morrer. Por quê? A partir do momento que você comer do fruto, vocês vão ser iguais a Deus. E assim, ela vendo o fruto, desejável aos olhos, bom para dar entendimento, ela pegou e ela comeu. Isso está lá em Gênesis capítulo 3. Você vê que ela cobiçou ser igual a Deus e desobedeceu a ordem de Deus de não comer do fruto. E aqui ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ela foi atraída, seduzida pelo fruto e ela comeu. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, a separação de Deus. Então, irmãos, nós temos que aprender algumas coisas nesse texto. Deus não tenta você para cair ao pecado. O que tenta a nossa vida para cair ao pecado é Satanás, é o mundo e a nossa própria carne, que cobiça o pecado, que cobiça aquilo que não é, para que possamos fazer. E uma vez que nós cobiçamos, nós desobedecemos a palavra de Deus e pecamos contra Deus. E às vezes pecamos até contra o nosso próprio contra o próximo, contra as pessoas que estão ao nosso redor. Seja uma infidelidade no trabalho, seja uma infidelidade conjugal, seja uma desobediência dos filhos aos pais. Então você vê que nós desobedecemos e somos infiéis, e todas as vezes pecamos desta forma. É por isso que nós temos que perseverar nas provações e tentações, buscando força em Deus para não pecar contra Deus e contra o próximo, vivendo uma vida limpa, reta e santa diante de Deus e diante das pessoas que estão ao nosso redor. Eu gosto muito de dizer isso em relação ao pecado. O pecado, ele tem alguns passos. Lá no texto de Gênesis 3, você vai ver que Eva, vendo o fruto, ela cobiçou o fruto, ou seja, ela viu que a árvore, que o fruto era desejável, boa para dar entendimento, ela cobiçou, ela tomou, ou seja, ela pegou para si e ela comeu, e depois escondeu de Deus. Queridos, da mesma forma, quando nós olhamos para Davi, que pecou com Betseba, adulterando com ela, ele viu ela, ele cobiçou, mandou buscar, trazer para dentro do palácio, se deitou com ela e depois tentou esconder o seu pecado. Da mesma forma nós fazemos hoje, nós vemos, cobiçamos,
pecamos desobedecendo e depois tentamos esconder de Deus. Nós não escondemos nada de Deus. Se você tem desobedecido a palavra de Deus, pecando contra Deus em qualquer área da sua vida, se arrependa. Peça perdão para Deus. 1 João capítulo 1, verso 9 diz lá: se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. O sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então nós só podemos confessar os nossos pecados a Deus através de Cristo Jesus, sermos perdoados. O pecado está aí à porta, batendo. Cabe a você dizer não para o pecado, fechar as portas e confiar em Deus. Buscar uma vida de uma comunhão profunda com Deus. E assim você vai viver o verso 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É uma promessa para você. Basta você crer em Deus, confiar nele e dizer não para o pecado e viver para Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, sou grato a Ti, ó Pai, porque mesmo pecando, sendo concebido em pecado, o Senhor não desistiu. O Senhor pagou um alto preço para nos libertar de todo o pecado e da consequência do pecado, que é a morte. O Senhor nos amou de uma tal maneira que enviou Cristo Jesus para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que veio derramar o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Mas, Pai, é necessário o arrependimento, é necessário confessar os pecados e nós queremos buscar o perdão. Eu me arrependo, Senhor, de todo mal, de todo pensamento, de toda palavra errada, ó Pai, de todo desejo maldoso, de todo desejo contra a Tua palavra, todo pensamento mau. Nos perdoa, nos purifica de todo pecado. Lava-nos, ó Pai, para que nós possamos nos tornar mais alvo que a neve. Ó Deus querido, precisamos sim de Cristo Jesus para sermos salvos pela fé. E não há outra maneira a não ser por meio de Cristo para sermos salvos e perdoados, justificados dos nossos pecados. Ó Deus maravilhoso, aplica isso em cada coração, em cada família, Senhor Deus, para que eles possam entender que sem o Senhor estão no pecado e vivem no pecado e estão, ó Pai, caminhando para a condenação. Mas que eles possam também buscar o arrependimento e o perdão pela fé em Cristo Jesus, a começar em mim. Transforma vidas, ó Pai. É a nossa oração. Abençoe os nossos filhos, abre as portas para os desempregados, coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai. Mas seja conforme a Tua vontade. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.